Fala moçada, beleza? Professor Bruno, voltando com mais uma aula do curso de HTML5. E nessa segunda aula nós vamos ver a nova semântica de HTML5 para a construção das nossas páginas. Então, com a renovação da linguagem, veio um novo método de construção, algumas regras diferentes aí e algumas novas tags para organização e construção da nossa página. Então, o objetivo da aula de hoje é falar sobre essas novas tags para organização do nosso conteúdo, falar sobre essa nova semântica aí de HTML5. Então, nós vamos conhecer as tags section, header, footer, article, nav, aside, que são as novas tags principais para a organização dos elementos aí dentro da página. Então, uma aula importante, uma aula extremamente importante aí para HTML5. O conteúdo dessa aula tem que ser bem assimilado aí para o bom desenvolvimento do curso, ok? Então, esse é o conteúdo da aula de hoje aí. Nós vamos falar sobre a nova semântica de HTML5 logo depois da vinheta. Roda aí. Então, pessoal, vamos lá. Aqui no computador, vamos entender aí essa nova semântica aí, as novas tags aí que compõem a construção básica e a construção base de uma página HTML5. Tá? Essas tags aí, o entendimento dessas tags é fundamental para a gente tem que entender bastante aí. E nós vamos praticar muito com essas tags aqui ao longo do curso, tá certo? Então, eu já estou com o código básico aqui para a gente. Aqui na tag link, eu já linkei aqui a página estilos.css. A gente ainda não tem esse arquivo. Eu nem sei se nós vamos criar esse arquivo na aula de hoje. Não, tá? Mas eu já vou deixar o link ali, não tem problema nenhum não, tá bom? A primeira tag da semântica que nós vamos entender, ela é a tag header. Então, veja bem, a tag header, ela não pode ser confundida com essa tag header aqui, head, né? Aqui, ó. Deixa eu fechar ela aqui, ó, header, ok? Então, essa tag header aqui, ela não pode ser confundida com a tag head. A tag head, ela é o cabeçalho da página, o cabeçalho do código, digamos assim, aonde eu vou inserir as tags para a formatação do documento, para a definição do documento, ok? Não são tags visíveis. Essa tag header aqui, ela compõe a área do cabeçalho da página. Então, veja bem, eu vou mostrar aqui, antes de continuar a falar das tags aqui, eu deveria ter até mostrado antes aqui, porque está no cronograma que eu pulei. Mas antes de falar das tags aqui, eu vou mostrar, vou colocar nessa janela aqui mesmo, tá? Algumas imagens aí, representando layouts de utilização dessa nova semântica do HTML5. Então, olha essa primeira aqui. Eu tenho os elementos básicos aqui, desse layout de construção básica, né, da nova semântica. Eu tenho aqui o head, o section, o footer, o nav e o aside. Então, nota aí que o header, ele representa a área de cabeçalho da página, certo? Vamos lá no site do canal para a gente dar uma olhada aqui. Eu já estou com ele aberto aqui para facilitar e mais rápido, né, a nossa aula. Então, cfbcursos.com.br. Dentro da página aqui do canal, o que seria o header? O header é essa área aqui, ó, a área do cabeçalho da página. Então, os elementos que fazem parte do cabeçalho da página, eles vão ficar dentro do header. Então, aqui dentro do meu header aqui, eu tenho uma área de menus, né? Botões aqui de menus, eu tenho o logotipo, certo? Tenho aqui uma área de registro, tá certo? Então, essas áreas são seções, tá
tá certo? Nós vamos falar sobre o section daqui a pouco. O importante agora é entender o header, que é o cabeçalho de uma página. Em um modo mais abrangente da gente olhar o código, o header é o cabeçalho da página. Eu posso utilizar o header com um conceito um pouco, digamos que menor do que o cabeçalho da página, como um cabeçalho de um post ou de um arquivo, por exemplo. O header também tem essa função, certo? Então, por enquanto, grava aí que o header ele representa o cabeçalho. Por enquanto, nós estamos falando do cabeçalho da página, mas logo nós vamos ver uma outra imagem aí de uma utilização um pouco diferente do header, também como cabeçalho, tá? Mas não da página, ok? Continuando com esse layout básico aí, olha só, nós temos os elementos nave. O que são os elementos nave? Nave vai conter os elementos de navegação, ou seja, os links. Então, o menu nós vamos construir dentro de elementos do tipo nave, ok? Então, deixa eu só ir completando o nosso código aqui. Olha só, nós falamos que o header é a área de cabeçalho, tá certo? E falamos agora sobre o nave, né? A nova tag nave, o novo elemento nave, que é o elemento, deixa eu colocar o comentário aqui. Isso aqui é comentário, tá, gente? Nós vimos isso aqui lá no curso de HTML, HTML4, ok? Isso aqui é um comentário normal e ele não é renderizado. No caso do HTML, ele não é renderizado, tá bom? O que é o nave? O nave, nós vamos colocar aqui, ó, menu de navegação, aqui, ó, menu. Vou colocar aqui, menu principal, tá certo? Então, o menu principal, nós vamos utilizar os elementos nave, tá certo? Barra de navegação de uma forma geral para a gente entender. Então, links, botões, todos os elementos que fazem parte do menu vão ficar dentro desse grupo aqui, dentro desse container nave. Então, notem ali, até mesmo pela essa imagem do layout aí, que HTML5 ele tem uma estrutura diferente. Nós temos que pensar um pouco diferente do que nós pensávamos em HTML4, tá certo? Continuando no nosso layout, aí, do lado direito nós temos aí um aside. O que seria um aside? Deixa eu colocar aqui, ó, aside, fecha aqui, aside. O aside, ele é uma caixa, ele é uma barra lateral, aquela caixinha lateral com informações extras do conteúdo que a gente está mostrando, do conteúdo que a gente está exibindo. Não necessariamente do conteúdo que a gente está exibindo. Eu posso usar o aside para mostrar, por exemplo, sei lá, promoções relâmpago, alguma coisa que eu queira destacar dentro do nosso site, da nossa página. Eu posso colocar isso dentro do aside. Basicamente, a gente entende como aquelas barrinhas laterais. Eu posso colocar qualquer coisa, tá certo? Como um auxílio para o conteúdo principal. Então, não faz parte do conteúdo principal, tá? É só uma caixinha lateral onde eu posso colocar outros menus, um conteúdo extra, um conteúdo auxiliar ao que está sendo mostrado, tá bom? Então, como comentário aqui, deixa eu ver o que eu vou colocar para o aside. Eu vou colocar barra lateral, certo? Aqui, ó, barra ou caixa lateral, tá certo? Então, esse é o elemento aside. E agora vem o elemento section. Eu tenho visto aí, o pessoal confunde muito section com article, por exemplo. E não pode confundir, tá? Porque tem funções diferentes dentro do HTML5. O section
essa parte aí central, ele é uma tag mais genérica, ele é um container mais genérico do documento. Então, basicamente, ele é uma tag de estruturação da página, certo? Uma tag bem focada aí na organização da página, no agrupamento, digamos que elementos do mesmo tipo, ou elementos que fazem parte do mesmo bloco, tá certo? Em uma página, eu posso ter várias sections, tá? Isso aí tem que ficar bem definido. Então, por exemplo, eu posso ter uma section para definir uma área de notícias, certo? Uma outra section para definir posts, tá certo? Ok? Enfim, nós temos que entender que esse aqui é um container bem genérico aí. Deixa eu fechar aqui, section, bem genérico aí do HTML5. E dentro do section, por exemplo, eu defini uma seção de posts, tá? Section com ID posts. Todos os posts vão ficar nessa seção. Todas as notícias vão ficar nessa seção. Dentro do section, nós temos outras tags organizacionais que são os articles. Então, notem aqui que a tag article, que a maioria das pessoas confunde aí com a tag section, é uma tag que nessa organização de posts que nós estamos falando, por exemplo, se essa aqui for a seção de posts, cada post dessa seção vai ficar dentro de um article. Se essa for uma seção de notícias, cada notícia desta seção vai ficar dentro de um article, certo? Então, o article nós vamos usar para representar um conteúdo dentro daquele section, ok? Então, é exatamente esse exemplo que eu dei agora. Se essa for a seção de posts e eu tenho 3 posts sendo mostrados, cada post vai ser um article, ok? Então, vou ter 3 tags article aqui, né, início e fim, cada article representando um post da nossa página, tá bom? Então, o header, ele pode ser utilizado aqui. Então, nessa área que ele está sendo utilizado como cabeçalho da página, mas eu posso utilizar aqui, opa, ficou errado ali, ó, header, como uma área de cabeçalho para esse post, né, header. Então, por exemplo, eu tenho aqui o cabeçalho, o conteúdo, o texto principal, e aí para um novo post eu vou ter o header e um article, para um novo post um header e um article, tá certo? Então eu posso usar esse tipo de estrutura. Então notem aí, vamos dar a imagem do layout aí, né? Deixa eu ver, vamos colocar, deixa eu colocar uma outra ilustração aqui. Com um article, vou tirar o header aqui por enquanto, um article dentro do section. Daqui a pouco eu vou chegar numa outra ilustração e eu vou colocar o header ali para vocês entenderem, tá certo? Então, o que eu preciso entender do section é isso, que ele é uma tag genérica para organização dentro do nosso documento. Então, eu vou separar o conteúdo do nosso documento por blocos, tá certo? Bloco de notícias, bloco de posts, bloco de informações, bloco de galeria de imagens, enfim, cada um desses elementos vai ficar dentro de um section, tá certo? Então, para ficar igual a essa nova imagem aí do nosso layout, nós temos aí o section com um article dentro dele e faltou aqui o footer. O que é o footer? Footer é o rodapé. Então, a área de rodapé da nossa página vai ficar aqui dentro
do folder. Então aqui, rodapé, representando aí a parte inferior, né? O conteúdo aí da parte inferior da nossa página, do nosso site. Esse aí vai ser o conteúdo do folder, tá bom? Então, olha aí, fizemos um layout aí, fizemos um código aí representando essa imagem que a gente está mostrando aí do layout, tá certo? Vamos melhorar aqui, vamos ver uma outra possibilidade aqui. Eu comentei que dentro de um section nós podemos ter vários articles. Então, suponhamos que essa seja a seção de posts. Se eu tiver 2 posts, cada article vai representar um post, certo? Então, eu tenho aqui o primeiro post e o segundo post dentro aqui. Se isso aqui fosse uma seção de notícias, eu teria aqui a primeira notícia e a segunda notícia. Então, olha aí a imagem representando esse novo código aí, né? 2 articles dentro de um section. E como eu havia falado anteriormente, eu posso adicionar aqui para cada article. Isso aqui não é uma regra, eu não preciso fazer isso, tá? Só se eu quiser ter um nível de organização diferente. Então, eu posso adicionar aqui um header para esse article, certo? Vamos colocar aqui só para ocupar menos espaço, ok? E o folder, que seria o rodapé para esse article, tá certo? Então, veja bem, olha como que ficaria a imagem aí representando essa nova forma de construção. Novamente, eu não preciso colocar um header e um folder para um article, tá certo? Mas eu posso, sem problema nenhum, que essas tags cabem aqui também. E em uma outra possibilidade, né, voltando aí à seção de posts e a seção de notícias, tá certo? Eu posso adicionar aqui, ó, vamos colocar uma nova seção aqui na nossa página. Então, agora eu tenho, por exemplo, aqui a seção de notícias e a seção de posts. Olha a imagem aí representando esse novo código. Então, agora eu tenho duas sections, certo? Com um article cada uma das sections. Esse article tem um cabeçalho e um rodapé, certo? Vamos lá, vamos mudar isso aqui. Por exemplo, eu não quero adicionar essas tags aqui, esses containers de cabeçalho e rodapé. Eu quero adicionar aqui, ó, 3 articles para cada section. Então, a seção de notícias aqui, eu tenho 3 notícias. A seção de posts, eu tenho 3 posts. Então, uma forma bem genérica, bem simples da gente entender essa nova sintaxe. Vamos fazer um resumão disso daqui que nós falamos até agora. Eu tenho a tag header, que seria o cabeçalho da página. Vamos aqui no site de novo. Tá aqui, ó, o header, tá certo? Eu tenho aqui algumas sections. Olha aqui, ó, veja bem, eu tenho essa primeira section aqui com um texto, com três textos, né? 3 linhas de texto aqui. Então, eu teria esse section aqui e no caso desse texto, ele nem precisaria vir dentro do article. Poderia ser simplesmente aqui a tag P, tá? Ali são, no caso, ali são P's, né? São 3 parágrafos aqui para essa primeira section. Aqui embaixo, eu criei uma outra section, que é a área de posts mais recentes. Então, aqui sim, cada um desses posts, olha só, está construído no esquema aqui de header, tá vendo? Article e folder. Veja bem, header, article, folder. Header, article, folder. Tá certo? Então, tá nesse esquema aqui, ó, de header,
header, opa, deixa eu organizar aqui, header, folder, fechar aqui, folder, beleza, e eu tenho ali 3 posts, né, então a gente copia, 1, 2, 3, e colo aqui 3 vezes, então eu tenho essa section aqui de posts mais recentes. E tenho aqui outra section, tá vendo? De comentários, com os seus articles aqui, ó. Cada um desses aqui pode ser um article, ok? E no final da página eu tenho um folder, tá certo? Um folderzinho aqui. Dentro do meu header, do header principal aqui da página, eu tenho o menu. Então, eu tenho o nav. Esse menu aqui é representado pelo elemento nav. Então, nesse caso, veja bem, eu tenho a tag nav dentro do meu header. Dentro do meu header. Ok? Deixa eu tirar aqui. Salvar. E o caso do aside, eu tenho aqui? Não, eu não tenho aside. Na verdade, eu não uso aside aqui, ó, que eu uso. Tá vendo? Olha aqui, ó, aside, certo? Então, aqui na área de posts, olha só, eu tenho os posts aqui, a seção, o section posts, certo? Com vários articles, cada post seria um article. E aqui eu tenho um aside, certo? Isso tudo aqui está dentro do aside, tá certo? Com essas áreas bem definidas aqui. Eu tenho a área tópicos recentes, podem ser articles também, certo? Articles com cada um com seu header aqui, ó. Header desse article, com alguns elementos ali, no caso, links. Aqui não tem nenhum, aqui também eu tenho links aqui. Beleza? Então, olha só, um aside aí sendo representado. O nav, gente, ele não necessariamente precisa ficar dentro do header. Nesse caso aqui, ele está dentro do header, mas eu poderia fazer o nav, né, o menu principal, fora do header. Posso fazer aqui embaixo, posso fazer na lateral, tá certo? Então, é só construir aí o nav fora do header. Deixa eu organizar novamente aqui. Nesse caso, o meu menu ele está fora do cabeçalho. Ok? Então, nós vimos aí na aula de hoje os novos elementos aí para a nova semântica, nova sintaxe aí do HTML5. Eu recomendo vocês complementarem essa aula aí com a apostila. Com a apostila que está lá no site. Aqui, ó, apostilas CFB. Tem aqui a apostila de HTML5. Baixem aí a apostila e complementem o curso, as videoaulas com o material da apostila, tá certo? É gratuita, pode baixar sem problema nenhum. Tá aí pra gente mesmo, tá aí pra vocês mesmo aproveitarem esse conteúdo, tá certo? Então, essa nova estrutura é o que nós vamos aprender, que nós vamos praticar ao longo do nosso curso inteiro de HTML5. Nós vamos focar muito nisso aqui, tá? Vamos focar muito nessa estrutura aqui pra gente entender. Aí vem a pergunta, professor, mas se eu quiser usar as tags div, pode usar, gente, sem problema nenhum. Porém, é recomendada a utilização dessa estrutura de containers, dessa organização, para a página ficar melhor organizada, para ficar mais fácil a formatação. Quando a gente entrar com o CSS, vocês vão ver que essa estrutura nova facilita muito o nosso trabalho de formatação, tá bom? Então, posso organizar, por exemplo, aqui nesse section, cada parágrafo aqui dentro de uma div, não tem problema nenhum. Ou eu posso colocar os 3 aqui dentro de uma div só, não tem problema nenhum. A estrutura de div, ela funciona perfeitamente aqui no HTML5.
a div não é uma tag que foi descontinuada, muito pelo contrário. O div continua valendo, o div continua sendo aceitável e a sua utilização é perfeitamente normal dentro do HTML5, tá certo? Podem utilizar a div também para fazer as organizações dentro de cada um dos devidos containers aqui. Se é header, se é nav, se é site, se é section, enfim, se é footer, tá bom? Podem utilizar as divs ali dentro, sim. Beleza, pessoal? Então tá bom, gente. Vou ficando por aqui que a aula já estendeu bastante, já tem muita informação aí que vocês precisam assimilar. Leem a apostila. Esse conteúdo aqui falando das novas tags está na página 7 da apostila, tá certo? Tem alguns layouts lá mostrando aí, exemplificando, né, algumas situações aí, tá bom? Então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Dúvidas e sugestões, postem nos comentários, mandem por e-mail ou posta lá. Tem algum post lá no canal, nos fóruns lá. Clique no joinha quem não clicou, já falei isso, né? Clique no joinha quem não gostou e quem gostou e quem não gostou. Então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.